Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, gente. São quase 2 horas da manhã. E aí eu fiquei muito me questionando se eu viria aqui fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo. Mas eu fiquei muito, matutando muito, e eu achei que era importante estar vindo aqui falar sobre isso. Eu, em relação, como vocês viram o título, Aprendendo a Dizer Não. Eu vou falar um pouco sobre a ADM, tá? Mas antes de entrar no assunto Mas antes de entrar no assunto em si, falar um pouco sobre a educação que eu dou pro meu filho, sobre o que eu ensino para ele, para que ele tenha confiança sempre em me falar quando fizerem alguma coisa com ele, quando ele não se sentir confortável dentro de alguma situação. Meu filho tá com 6 anos, e desde que eu me lembre, quando ele começou a poder entender certas situações, eu sempre falei pra ele sobre as partes íntimas dele, que ele não pode deixar as pessoas tocarem, se as pessoas quiserem mexer, ele tem que dizer não, que ele tem que contar pra mim, ou pro pai dele, pra uma pessoa que ele se sinta confortável em contar. A gente explica pra ele como é a forma que ele tem que lavar no banho, entendeu? E a gente hoje em dia nem precisa ajudar mais ele, porque ele sabe, a não ser que ele esteja doente e precise de ajuda, porque somos os pais dele e podemos. Ou quando ele for no médico e precisar ser examinado. Meu filho tem a total ciência do que pode e o que não pode. E eu sempre lembro ele sobre isso, né? Teve uma reunião de pais esse ano e onde a gente podia assinar um bilhetinho. A gente assinou um papelzinho sobre deixar que os psicólogos viessem conversar com nossos filhos sobre abuso sexual. E eu assinei sim, porque é algo que eu explico pro meu filho em casa, né? O que pode e o que não pode. E que ele se sinta confortável de me falar se caso alguma coisa acontecer. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de coisa dentro da nossa casa. Infelizmente, acontece dentro de casa, acontece na rua, pode acontecer em qualquer lugar. Só que a gente tem que ter ciência, que a gente tem que explicar para os nossos filhos, para que eles tenham confiança, né? Não tenham vergonha de nos contar se caso acontecer alguma coisa. E aí a ADN, gente, eu vou mostrar para vocês, eles foram na escola, assim que o Ian chegou em casa, ele chegou com 2 pulseirinhas, como se fossem pulseirinhas de hospital, com sinal verde e o sinal amarelo, o que pode, o que não pode. De primeira instância, ele sentia um pouco de vergonha de me explicar como é que tinha sido, mas depois ele mesmo veio e me falou, não precisei ficar pressionando ele. E ele me explicou o que foi falado lá, pediu para me ler a historinha para ele, né? É, e aí, agora, gente, eu conversando com uma amiga sobre o assunto, eu decidi pesquisar sobre a ADM, né? O trabalho que eles fazem com as crianças. Eu achei espetacular. E eu achei tão, quando eu entrei no Instagram dele, gente, que poucas pessoas seguem, que poucas pessoas conhecem o trabalho deles, sabe? Eu acho que tem que ser algo que as pessoas precisam conhecer. Eu não tenho tanta visibilidade aqui, mas eu venho hoje estar trazendo isso, né? Eles foram na escola do meu filho, entregaram, né, revistinhas, as pulseirinhas, explicando, né, sobre a situação, entregaram bolsinhas. Isso aqui tá até coisadinho já, porque ele tava brincando. E aqui a palavra não. Meu filho, ele me explicou a mesma coisa que eu já passava para ele em casa, né? Que não pode tocar na parte íntima deles. Tem locais no seu corpo que podem ser tocadas como a cabeça, dando um carinho. E mesmo assim, se ele não se sentir confortável, que ele tem que falar pra pessoa assim. Mas a ADN, gente, não é simplesmente só tentar evitar um abuso infantil na criança e adolescente. É que se caso aconteça o ato, a criança se sinta confortável de contar para os pais, porque infelizmente a maioria não tem. Eu conheço pessoas, eu vejo nas redes sociais diariamente, pessoas que depois dos 30, 40 anos tiveram coragem de falar. Então é muito triste, gente, todos os dias quando a gente entra nas redes sociais, que a gente entra para assistir um jornal e a gente vê quantas crianças são abusadas dentro de casa, quantas crianças são abusadas na escola, na rua, por amiguinhos, por tios, pode acontecer em qualquer lugar. Então é importante que a criança se sinta, não sinta vergonha, tenha coragem de contar para alguém, que ele confie. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim que eu não deveria falar esse tipo de coisa pro meu filho, mas eu ensino sim. Eu ensino que meu filho ele tem autonomia no corpo dele. Ninguém tem que mexer no corpo dele. E se acontecer, ele pode contar pra gente. E eu pergunto diariamente
pra ele, ensino, gente, isso pra ele. E eu achei que a ADN, ela consegue ali tá auxiliando aquela criança, aquele adolescente sobre isso de uma forma super legal, divertida, né? Que eles utilizam as revistas com historinhas. Vou mostrar pra vocês, né? E aqui tá uma historinha bem legal, gente. Sabe? E meu filho direto, ele pega a revistinha, senta e pede pra gente tá lendo. O padrinho dele veio esses dias aqui e ele sentou e pediu pra ele ler junto com ele, sabe? E, e é super legal como ele, às vezes ele fica meio envergonhado de falar, mas depois ele mesmo vem falar, então, mãe, aquele dia a tia falou isso pra mim, o que pode, o que não pode. As áreas verdes, as áreas amarelas, as áreas vermelhas do corpo que a gente não pode ser tocado, que a gente não pode que toque. Então, gente, eu entrei na página deles e é maravilhoso o trabalho que eles fazem, sabe? Então, eu queria trazer isso aqui pra vocês, sabe? Vocês pais que queiram estar conhecendo o trabalho deles, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o link deles, o Instagram, tem o Facebook também, vou estar deixando aqui. E lá, gente, eles fazem uma vaquinha virtual, pra quê? Pra conseguir imprimir essas coisinhas pra estar trazendo para as crianças, né, quando eles forem visitar. Lá que eu vi também, gente, vocês podem entrar em contato, caso vocês queiram uma visita deles, né, conversar com eles ou precisem de uma ajuda de alguma forma, vocês podem estar entrando em contato com eles ou estar organizando uma reunião, não sei, na escola, alguma coisa que vocês façam, né, tipo uma comunidade, em qualquer lugar que vocês queiram reunir pais e crianças, adolescentes para estar falando sobre o assunto. E a forma com que eles trazem o assunto à tona é uma forma que a criança não fica com vergonha, assim. Ela escuta, ela pode até ficar um pouco assim pra falar, mas ela entende. O meu filho com 6 anos, ele consegue entender sim o que a gente tá falando pra ele. Então, acho que é uma coisa super legal e eu acho que tem que ter uma visibilidade maior sobre o assunto, gente. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Eu fico meio assim pra falar desse negócio porque eu odeio, gente, levantar todos os dias e ver quantas crianças estão sofrendo, quantos adolescentes sofrem, quantos traumas são levados para a vida adulta por crianças que passam por isso. É uma coisa que é muito triste, gente. É uma coisa que eu tomo muito cuidado com meu filho. Eu não confio em qualquer pessoa junto com meu filho. Não confio mesmo. É assim que eu vou criar meu filho, que ele tenha confiança total em falar se aconteceu alguma coisa, se não acontecia, se é algo que ele não gostou. E quero passar isso para outras pessoas, para outros pais também. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui na descrição o link deles, Facebook, Instagram. E vão dar uma visitinha lá, gente. Vão conhecer o trabalho deles, que são é um trabalho maravilhoso, pessoal. É isso, até a próxima. Super beijo. Tchau.